Olá, eu sou a Suzy do Styli, escritório de moda que presta consultoria para empresas do setor. Bem-vindo ao meu canal do YouTube. Aqui eu falo sobre planejamento, estratégia e organização para a sua coleção. Me acompanhe também nas outras redes sociais. Você vai encontrar todas elas na descrição desse vídeo. Hoje eu resolvi falar sobre público-alvo com foco no desenvolvimento de produto. Por quê? Público-alvo é, na verdade, uma coisa que você tem que ter definido no seu negócio e que é responsável por direcionar muito mais do que só o desenvolvimento do produto, né? O público-alvo ele impacta diretamente no marketing, nas estratégias de venda, na comunicação nas redes sociais, mas eu resolvi te ajudar a identificar, a mapear o seu público-alvo e focando no desenvolvimento do produto, porque eu acho que muitas marcas elas já erram e pecam por isso. Elas acabam desenvolvendo coleções, desenvolvendo modelos que não atendem ao seu público-alvo. E muitas vezes elas têm até o feedback dos clientes, né? Elas têm essa informação, mas elas não sabem aproveitar essa informação, elas não conseguem reconhecer que aquilo ali está ajudando a definir melhor o público-alvo e, consequentemente, melhorar também o desenvolvimento e o desempenho de vendas da coleção. Então, eu desenvolvi um passo a passo, tá? Uma estratégia bem prática para você conseguir definir o seu público-alvo com foco no desenvolvimento de produto. Então, pega aí o seu caderno e a sua caneta, anota e depois coloca em prática. Eu separei 3 grupos, né, de pontos que são importantes para você definir ou para você pesquisar entre os seus clientes, entre o seu público-alvo e dessa maneira conseguir fazer um desenvolvimento mais assertivo e ter uma coleção mais coerente. O primeiro grupo diz respeito à modelagem. Então, quais são as perguntas que você tem que fazer para os seus clientes ou você tem que se fazer e determinar para a sua marca com relação à modelagem? Primeiro, qual o comprimento mínimo das peças? Então, você tem que detectar qual é o comprimento mínimo que os seus clientes ainda compram as suas peças. Porque é isso, quando passa, né, e isso muda de marca para marca. Tem marca que o comprimento mínimo é ali logo abaixo do bumbum. Basta cobrir o bumbum que está valendo. E tem marcas que não. Tem marcas que o comprimento de uma saia, de um vestido, tem que chegar pelo menos no meio da coxa. Ou tem que chegar pelo menos ali logo acima do joelho. Então descubra qual é o comprimento mínimo que a sua marca pode trabalhar e que o produto ainda vai ser comercial. Porque isso é uma coisa que afeta diretamente na decisão de compra. Se a pessoa não veste uma roupa muito curta e você coloca na sua coleção muitas roupas muito curtas, elas vão deixar de vender por conta do comprimento. Podem ter agradado em todos os outros aspectos, mas o comprimento não tem como você alongar, não tem como você emendar tecido e fazer mais comprido. Então você perde venda. Segundo ponto é qual a profundidade máxima de decote. Esse vai também no mesmo raciocínio do comprimento, né, do vestido ou da saia. Qual a profundidade máxima de decote que o seu cliente, o seu público-alvo se sente confortável para usar? Porque, mais uma vez, é isso. Se você faz decotes muito profundos, o seu cliente vai deixar de comprar peças que ele gosta por conta do decote. Ou, se ele gostou muito da peça, mas achou muito fechada, gostaria que os decotes fossem mais profundos, você precisa saber identificar isso. Terceiro ponto, seu cliente, ele gosta de peças bem justas, mas assim, bem justas, assim, coladas no corpo, né, que marcam realmente o corpo. Isso também vai te dizer muito sobre o seu público-alvo, sobre o seu cliente. É um cliente que, não sei, malha, gosta de mostrar o corpo, quer que as peças sejam justas? Ou são pessoas, são clientes que querem assim, não quer que seja tudo amplo, mas também não precisa ser aquela coisa colada, né? A pessoa não precisa estar embrulhada a vácuo na peça. Então você tem que determinar, tem que descobrir isso. O próximo ponto é cintura marcada. Como é que os seus clientes veem? Como é que seu público-alvo reage a isso? Modelos com cintura marcada, com recorte na cintura e um cos. Ou recorte na cintura e o elástico nesse recorte na cintura. Gostam? Detestam?
né? Detecte isso também. E para finalizar os pontos dentro do grupo de modelagem usam modelos sem sutiã, que não dá para usar sutiã, porque isso também vai te guiar muito no seu desenvolvimento. Se o seu cliente só usa modelo que dá para usar com sutiã, isso já te norteia, por exemplo, com relação a tamanho de cava. Não dá para você fazer aqueles modelos com a cava, né, super cavada, porque ele quer usar o sutiã e não quer mostrar. No caso, é essa a pergunta. Seu cliente ele só usa modelos que dá para usar com sutiã, mas ele não quer mostrar o sutiã, né? Então não pode ser muito decotado. Tem que ser, dependendo assim do decote, do local, que dê pelo menos então para usar sutiã que tem aquela alça de silicone. E tem que ver se os seus clientes ainda usam ou não, porque pelo que eu tenho detectado aqui, muita gente não gosta mais de usar sutiãs com alça de silicone ou com a parte de trás de silicone. Então você tem que descobrir isso. Agora o próximo grupo, ele diz respeito a preço. Você tem que detectar qual que é o preço máximo, qual é o teto de valor que o seu cliente paga, de preferência em cada categoria de modelagem. Então assim, você tem que mapear quanto pode custar o meu vestido mais caro, quanto pode custar minha blusa mais cara, quanto pode custar minha saia mais cara. Por quê? Preço também é um fator determinante. Se você desenvolve uma coleção que está muito fora do mix de preço ali da faixa dos seus clientes, não vai vender, entendeu? Então você tem que conseguir mapear ali qual que é o preço máximo que você pode colocar em cada categoria de modelagem e você tem que trabalhar abaixo disso e saber também que as peças que chegarem no preço máximo, elas realmente têm que ter muito valor percebido, porque senão o cliente também não vai adquirir, não vai comprar, porque ele não vai ver uma justificativa coerente, né, que faça ele ter vontade de comprar aquele produto, se ele não tiver um produto, se ele não tiver um valor percebido naquela peça. E o terceiro grupo eu nomeei, né, eu batizei de gosto estético. Então o que são os pontos que estão dentro desse grupo? Primeiro, o seu cliente ele está super antenado com tendências, ele gosta de tendências, ele quer estar ali sempre com a cor do momento, a calça do momento, a manga do momento, ele se importa com tendências? Ou o seu cliente ele tem um perfil mais de consumo consciente, ele dá valor mais a ações de sustentabilidade, ações que têm a ver com preservar o meio ambiente, em que vibe que ele está? Aqui eu não estou para julgar qual é o melhor foco, mas eu estou aqui para te orientar a ver qual que é o perfil do seu cliente, porque você tem que trabalhar as suas peças, a sua coleção dentro dos valores que para ele tem valor. Então, se é um cliente muito antenado com tendência, mas você faz muitos produtos com matéria-prima que é um pouco mais cara, que tem todo um processo sustentável, esse discurso não vai atrair o seu cliente. O que vai atrair o seu cliente que é antenado em tendência é você mostrar muita informação de moda e mostrar, olha, a digital influencer tal tá usando isso aqui saiu no desfile, isso aqui. Então, assim, tem que ter uma linguagem mais focada para essas tendências de moda. Agora, se o seu cliente ele dá muito mais valor para consumo consciente, para sustentabilidade, para esse tipo de ação e de postura, então você tem que ter na sua coleção tecidos que sejam sustentáveis, você tem que ter dentro da sua marca processos que podem ser que não seja sustentável do início até o final, mas você tentar inserir processos sustentáveis ou alguma preocupação com relação a isso dentro da sua marca, sempre sendo muito verdadeiro e honesto. Não adianta você levantar a bandeira da sustentabilidade se você não acredita nisso. Vai soar falso e as pessoas logo vão perceber que é tudo só marketing. Você tem que realmente abraçar essa causa e tem que ser muito verdadeiro e transparente, porque muitas marcas elas não conseguem nascer sustentáveis e se permanecer saudáveis como negócio, tendo todo o processo sustentável. De repente elas conseguem apenas uma parte, mas aí você tem que ser transparente na sua comunicação e mostrar que você está tentando ir cada vez mais para esse lado, que você tem uma preocupação com isso.
O segundo ponto dentro desse grupo é como é que é a velocidade de absorção de tendências do seu cliente. Isso daí são para um público-alvo que foca muito, que valoriza muito tendências. Mas aí ele é o quê? Ele é daqueles vanguardas que eles querem realmente ter as últimas novidades? Eles são aquela parcela menor da população? Ou eles demoram um pouco mais para absorver as tendências e absorvem só quando já está mais massificado? Isso vai te ajudar muito a determinar qual o timing que você vai inserir uma tendência na sua coleção. Você vai conseguir acertar melhor. Não vai ter perigo de você lançar uma tendência cedo demais a ponto deles não entenderem e não absorverem e não comprarem. E também vai te ajudar a não lançar uma tendência tarde demais, onde ele já vai ter visto, já vai ter comprado do seu concorrente e aí você não vai conseguir vender. Essa é uma constatação importante para você fazer. Qual a velocidade que o seu cliente, que o seu público-alvo absorve tendências? Identifique também se tem alguma, se o seu público-alvo tem alguma resistência a algum tecido específico e, mais importante do que identificar qual tecido que o seu cliente não gosta, o motivo. O motivo é fundamental. Vou te dar um exemplo. Se você percebeu que os seus clientes eles não gostam de tecido de poliéster de jeito nenhum, e aí você começa a investigar o motivo e descobre que é porque a maior parte da sua carteira de clientes se encontra no norte e no nordeste, onde lá o inverno faz 30 graus, então é perfeitamente compreensível que eles não gostem de tecidos de poliéster e que eles não vão comprar tecidos de poliéster por mais que sejam tendência forte, porque já entram ali num âmbito, numa área de desconforto mesmo. Então você sabe que você nunca vai poder trabalhar com tecido de poliéster enquanto a sua carteira de clientes estiver nessas regiões muito quentes, enquanto o seu público-alvo for desse perfil que passa muito calor com tecido de poliéster. Porque se fosse um outro motivo, sei lá, não assimilou a tendência do poliéster, Por exemplo, começou a usar agora poliéster e não assimilou muito bem. Então, se esse fosse o motivo, você poderia ir tentando traçar outras estratégias para inserir aos poucos na coleção. Mas quando você detecta que é por conta de um motivo que não tem a ver com só gosto, mas tem a ver com conforto, e aí você sabe que a pessoa não vai comprar, então você tem que evitar esse tecido na sua coleção. Da mesma maneira que existem marcas que os clientes amam tecido de poliéster, mas por quê? Porque é um público, São clientes que vivem trabalhando no ar-condicionado, que trabalham mais em ambientes de escritório, que tem que estar todo mundo mais formal, mais alinhado, e aí o poliéster não amassa tanto. Então é por conta disso que eles não gostam de tecido de viscose, por exemplo, que o toque é muito gostoso, é fresquinha, mas aí viscose amassa muito mais fácil. Então, se o seu cliente, você identificou, não gosta de viscose, mas é por conta disso, porque ele vive em ambientes onde a roupa tem que estar mais impecável, não pode estar tão amassada, então você sabe que não adianta você colocar viscose na coleção. É por isso que eu friso aqui, descubra quais são os tecidos que não são vendáveis, que o seu cliente não gosta, mas principalmente o porquê. Porque aí você vai conseguir traçar uma estratégia de não trabalhar mais com esse tecido ou tentar outras maneiras de trabalhar com esse tecido na sua coleção. Próximo ponto, o seu cliente ele gosta de detalhes contrastantes? Ele gosta de combinações de cor mais vibrantes, contrastantes? Ou ele prefere tudo tom sur tom, tudo sobre tons, tudo mais combinandinho? Isso também é algo que pode fazer com que ele não compre, Ele goste de uma peça sua, mas nossa, achou aquele aviamento, cheguei demais para aquela peça. Se você não consegue detectar isso no gosto do seu cliente, você vai perdendo vendas e às vezes você não sabe por quê. E às vezes era só precisava acertar ali na combinação de tingimento de aviamento para sua peça. Entendeu? Ou ele acha muito sem graça. Se fosse uma renda contrastante, já encheria muito mais os olhos e aí ele teria mais vontade de comprar. Então é nesse sentido que você deve identificar se o seu cliente gosta de aviamentos, de detalhes, de combinações de cor contrastantes e vibrantes, ou se ele prefere tudo mais combinandinho.
E por último, dentro desse grupo ele gosta de lurex, ele gosta de paetê, ele gosta de strass, ele gosta de tecidos e aviamentos que pinicam, que causam certo desconforto, que podem causar, porque isso também é uma coisa que pode prejudicar diretamente nas vendas. E aí você tem que ter um cuidado maior na hora de selecionar tecidos que têm esse fio de metal ou aviamentos que podem, de repente, causar algum tipo de coceira ou incômodo no atrito com a pele. Porque, mais uma vez, é o que eu falei, tem mulheres que usam sapatos de saltos altíssimos, bico fino, o pé pode estar sangrando, pode estar em frangalhos, mas ela quer estar linda, o importante para ela é estar maravilhosa, então ela compra sapato daquele tipo. E tem mulher que não, que para ela o sapato tem que ser confortável. Então, ela aguenta ali, né, um mínimo de desconforto, porque salto alto também, tirando as plataformas e aqueles saltos bem grossos, não tem como ser super confortável como um tênis, mas a forma tem que estar ali calçando bem, tem que estar confortável. Então elas prezam, elas valorizam o conforto. E aí, com relação a esses tecidos e aviamentos, você tem que ver se o seu cliente é aquele que topa tudo para se sentir maravilhosa, ou se ela também tem um pouco ali de rejeição para tecidos ou aviamentos que porventura venham a incomodar, a coçar, a ter um atrito mais agressivo com a pele, e aí elas não querem. E aí elas não têm tolerância para esse tipo de desconforto. Então é isso, gente. Espero que com esse passo a passo você consiga identificar melhor o seu público-alvo e dessa maneira fazer uma coleção mais coerente, mais produtiva, não perca vendas por conta de detalhes mínimos, mas que fazem toda a diferença para o seu cliente, tá? E se você quer saber como organizar, como planejar a sua coleção, as ferramentas básicas, essenciais, os processos essenciais para planejar qualquer coleção, de qualquer estação e de qualquer segmento, não deixe de conhecer o curso Stylee Essencial. O link para o curso eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e lá você vai ter mais informações e o valor também. Te aguardo na semana que vem, tenha uma ótima semana, um beijo e fiquem com Deus!